Glorificado seja a grandeza do eterno Criador, do eterno Salvador, na sua glória e majestade. Que o Senhor possa visitar a sua mente, o seu espírito e o seu coração. Nesse estudo, nós iremos ver a diferença dos três chamados. Chamado do Eterno, Deus, Criador, chamado de Jesus, o Verbo, e o chamado do Espírito. Eu já havia fechado esses estudos, mas o Senhor falou no meu coração que eu deveria prolongar um pouquinho mais. Muitas são as pessoas que baixam meus estudos, mas não entendem bem, porque na realidade são mensagens fáceis, mas são mensagens que requerem uma grande espiritualidade para entender. Mas eu tenho muita responsabilidade com aqueles que passam nesse canal para facilitar o máximo para que seja da compreensão de todos passarem por aqui. Eterno Criador, na glória do Espírito, nos dê entendimento para compreender a Tua palavra. Chamado do Senhor Abraão. Estamos na velha aliança. Senhor disse para Abraão, Gênesis 12, versos 1 e 2. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que te mostrarei. Acredito, na minha simplicidade, que Abraão não entendeu a dimensão daquele chamado que o Senhor fez a ele. Se nós formos observar, ler no verso 5 de Gênesis 12, nós vemos que Abraão levou uma turma de pessoas com ele. O seu sobrinho, algumas pessoas, muita gente, uma galera de gente, muitas pessoas. Quando o Senhor nos chama, aquele chamado, quando o Senhor chama na velha, na nova, Ele não impõe condições. Exemplo, você tem que fazer assim, 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 porque se o Senhor impor normas, condições, as pessoas que recebem o chamado desistem. Ou então vai cumprir o chamado com grande pesar, com tristeza no coração, por não poder fazer nem um pouquinho da sua vontade. E Abraão levou uma turma de pessoas com ele. Não era o propósito do Senhor com aquele tanto de pessoas.
Mas o chamado do Senhor foi com Abraão. Dá por entender que Abraão não gostava de ficar separado. Tem pessoas que não gostam, têm dificuldade de ficar a só, um pouco a só, comungar, orar, buscar ao Senhor. Ele quer sempre estar no aglomerado, ouvir as pessoas, ouvir crianças chorar, ouvir cobranças. E sempre ele quer ouvir. Me parece que este era o problema de Abraão. Ele queria estar com pessoas, queria estar no meio de pessoas. E nós vemos que o chamado de Abraão poderia ser um pouco diferente se ele tivesse entendido o chamado que o Senhor fez a ele. Não teria levado o seu sobrinho, aquele monte de pessoas não teria ido com ele. Todos estes relatos aqui você vai compreender a partir do segundo estudo. Sou péssimo contador de história. Conto história muito mal. Mas estou tentando facilitar para a compreensão daqueles mais simples que passam neste canal. Se Abraão não tivesse levado o seu sobrinho com aquele tanto de pessoas, talvez o destino de Abraão seria outro. Na trajetória dele, aquelas pessoas que ele trouxe começou a causar problemas, brigas, discussão, desavença, e as pessoas sabem como que é viver em família. Nada contra familiares, mas viver em família, em aglomerado familiar, é preciso muita paciência. E Abraão enfrentou esses problemas na sua trajetória, na sua caminhada. Mais tarde ele pôde entender, pesou a sua consciência. Quem sabe ele pensou, olha, se eu não tivesse trazido o meu sobrinho comigo, isso não poderia ter acontecido com ele. Quando eles sequestraram Ló e todos os seus familiares, e ele teve que se envolver em uma guerra sangrenta para libertar Ló e os seus familiares. Estou falando do chamado de Deus, do Eterno, na velha aliança. Quando eu começar a passar para a nova, você vai entender melhor. Então, quem sabe, aquele chamado, aquelas pessoas que saiu mais Abraão, seu sobrinho, lá na frente ele entendeu que
quem sabe ele não poderia ter levado com ele. E naquela trajetória você sempre ouviu alguns relatos de Abraão sacrificando, adorando, buscando ao Senhor, mas você não ouviu falar do seu sobrinho. Mesmo aqui, na velha aliança, Abraão não entendeu a dimensão do chamado que o Senhor fez a ele. Quem sabe levou consigo pessoas que ele não deveria ter levado e que ele levou pela sua ideia, pela sua vontade, e aquelas pessoas lhe causou problemas durante a sua jornada. Estou na velha aliança, Velho Testamento. Esse chamado. Por isso que o Senhor está mandando simplificar esse chamado aglomerado de pessoas, mulheres, muita gente, sobrinhos, o chamado de Abraão não pode ser passado nem 1 milímetro para a nova aliança. Por isso que o Senhor está mandando simplificar aqui, porque muitos são as pessoas que recebeu o chamado não de Deus, vou explicar no outro estudo, mas do Espírito na nova aliança, e confundiu as coisas, queimou seu chamado, porque levou o chamado da velha aliança para a nova. Este chamado do Eterno, do Criador, na velha aliança, não pode ser levado para a nova. Por isso, os senhores vão começar a entender a espiritualidade dos líderes religiosos. Quando um pastor vai pastorear, terminou de concluir o seu ministério, ele logo cobra dele casamento, uma pessoa do seu lado. Este chamado eu repriso quantas vezes for necessário. Ele não pode ser levado para a nova aliança. Porque aqui na velha aliança, Velho Testamento, o chamado é do Eterno, do Criador. E você vai ver que o chamado de Jesus,
O chamado do Espírito na nova aliança é totalmente diferente. Por isso, a fragilidade da pregação do Evangelho. Daí você começa a entender a fragilidade, o erro. Quando alguém recebe um chamado na nova aliança, ele mistura o chamado da nova com a velha aliança, sendo que esse chamado, eles são distintos, totalmente separados um do outro. Um na velha aliança, pelo Eterno, pelo Criador, e outro na nova aliança, por Jesus, que eu vou explicar, pelo Espírito Santo. Não haveria necessidade de eu explicar, eu simplesmente estou obedecendo aqui a ordem do Espírito, que mandou simplificar o máximo, porque são milhares de ministérios pastorais que confundem este chamado da velha com a nova aliança e muitas vezes queima o ministério do pastor. Aí o senhor poderá pensar, o que o senhor tem contra casamento? O que o senhor está falando aí sobre filhos, sobre famílias? Eu não estou falando nada. Eu estou falando que nós não podemos levar esse chamado na velha aliança para a nova, porque não cola. Nós vamos agora descrever o chamado na nova aliança. Portanto, esse chamado de Abraão, sobrinho, família, mulheres, parentes, muitas pessoas, bois, riquezas, ouro, prata, deixa aqui na velha aliança. Não passe com ele 1 milímetro lá na nova aliança. Aqui eu ponho a minha salvação em jogo. O pastor, o líder ministerial, de ministério. Quando um pastor recebe um chamado e ele fala que ele tem que ter uma companhia para evangelizar, para ganhar almas, ele está totalmente, 100% fora dos planos do Senhor. É certo que eu vou falar mais uma vez no próximo estudo. O Senhor não impõe normas, depende da minha espiritualidade. Todo pastor tem o direito de evangelizar com alguém do seu lado. Agora, prestem bastante atenção. No próximo estudo que nós vamos falar sobre o chamado espiritual do Espírito, sobre o chamado de Jesus com seus discípulos. Para ficar bem claro e objetivo para nós, para os leitores, para as pessoas mais simples que passam nesse canal, não fazerem confusão
do chamado do Criador no Velho Testamento para o chamado do Espírito na Nova Aliança, no Novo Testamento. Senhor, nos abençoe, nos dê cada dia compreensão da Tua Palavra. Acompanhe a oração comigo, por favor. Eterno Criador do céu e da terra, honra, glórias, poder e majestade seja dado ao eterno Criador, ao eterno Redentor, ao eterno Espírito. Dê-nos sabedoria, Senhor, para compreender as tuas santas e verdadeiras palavras na glória do Cordeiro. E eu me levanto contra todo espírito de cegueira, todo espírito de falsas interpretações, e digo: amarrado, Satanás, para o inferno com a sua cegueira, no nome do eterno Criador. E você diz: obrigado, Senhor. Vamos participar da água. Louvado seja a glória do eterno Cordeiro, a glória do eterno Espírito. Senhor, sopre nesta água o teu poder. Quem desta água beber, receberá bênçãos, vida e vida em abundância, para a glória do nosso eterno Salvador. Pega um pouco desta água, lava os seus olhos. Nesse gesto de fé, você será visitado para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador. O Senhor te abençoe, te guarde, ilumine a sua mente, o seu espírito e o seu coração. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.